Como podemos imitar a Jesus em nossa vida diária? Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27, que diz: E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Nessa passagem bíblica, os discípulos de Jesus ficam surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher samaritana, o que era culturalmente inaceitável na época. Os discípulos, ao voltarem e encontrarem Jesus falando com essa mulher, demonstram sua surpresa e talvez até certo desconforto com a situação, pois, na sociedade da época, era considerado impróprio um homem judeu falar com uma mulher samaritana em público. Esse versículo destaca a quebra de normas sociais por parte de Jesus, que não se importava com as convenções culturais da época, mas sim com a mensagem de amor e salvação que ele queria transmitir, mostrando que o Evangelho é para todos, sem distinção de raça, gênero ou origem, desde que haja arrependimento. Essa atitude de Jesus serve como exemplo para nós, mostrando que devemos superar nossos preconceitos e crermos que através do Evangelho todos podem vir ao arrependimento, seguindo seu exemplo de amor incondicional. Podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2, que diz: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É muito bom ver como o Evangelho de Jesus nos chama ao arrependimento e à transformação de nossas vidas. Assim como Jesus quebrou barreiras sociais e culturais em seu tempo, ao demonstrar amor e compaixão a todos, nós também somos chamados a seguir seu exemplo. Não importa quem sejamos ou de onde viemos, o amor de Deus está disponível para todos aqueles que se arrependem e buscam uma nova vida em Cristo. Vamos nos esforçar para amar e aceitar todos os que podem se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, sem desprezarmos ninguém, refletindo assim o amor incondicional do Senhor e contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Podemos contemplar o amor incondicional de Deus por meio da vida e ministério de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus, em sua infinita compaixão, não desprezou ninguém, mesmo aqueles que eram considerados os mais pecadores e indignos aos olhos do mundo. Ele nos ensinou, por meio de suas ações, que o amor de Deus não faz acepção de pessoas e que todos, sem exceção, têm a oportunidade de se arrepender e receber a salvação. Que possamos, portanto, seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas, amando e aceitando a todos e proclamando a mensagem do Evangelho com fervor, para que mais pessoas possam vir ao arrependimento de suas obras mortas, e assim experimentarem o amor e a graça de Deus e viverem em novidade de vida. Que o amor, a compaixão, a misericórdia e a aceitação que vemos em Jesus sejam também os atributos que caracterizam nossas vidas, e isso tudo para que seja alcançada a glória de Deus. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 11, que diz: Porque para com Deus não há acepção de pessoas. É hora de despertarmos para a realidade do Evangelho. Como podemos duvidar da graça salvadora de Deus para todos aqueles que se arrependem? Que vergonha seria discriminar e desprezar aqueles que estão buscando a Deus de verdade. Jesus não fez acepção de pessoas, mas nós, muitas vezes com nossa soberba, achamos que podemos selecionar quem merece ou não merece a salvação. Então temos que nos arrepender desse pecado de preconceito e abraçarmos a todos com o amor e a aceitação que vem de Cristo. O Evangelho é para todos aqueles que se arrependem e todos aqueles que desejam ter uma mudança de vida, sem exceção. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 45, que diz: Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu,
porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jesus aqui nos ensina algo muito importante. Ele disse que devemos amar até mesmo nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso significa que devemos amar a todos, não importam quem sejam ou o que tenham feito contra nós. Assim como Jesus nos ama e nos aceita, devemos refletir esse amor em nossa vida, tratando os outros com bondade e compaixão. Precisamos compreender que aqueles que se arrependem por causa do Evangelho serão salvos. Portanto, vamos aprender com Jesus e amar e aceitar a todos, seguindo seu exemplo de amor incondicional. Podemos extrair uma grande lição dos exemplos do Senhor Jesus ao interagir com pessoas consideradas pecadoras e desprezadas pela sociedade. Ele nos ensina que o arrependimento é o caminho para entrarmos no reino dos céus. Assim como a mulher samaritana, Zaqueu e a mulher pecadora se arrependeram e foram acolhidos por Jesus, nós também precisamos reconhecer nossos pecados e nos voltarmos para Deus. O arrependimento não é apenas um ato externo, mas uma mudança profunda e radical em nossa vida, que nos leva a uma nova perspectiva, a sede de alma que só pode ser saciada por Deus. Que possamos então nos arrepender sinceramente e buscarmos a Deus com todo o nosso coração, pois é por meio da mensagem da cruz que encontramos o ingresso para o reino de Deus.